Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmos 91, de 1 a 3. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Na sequência de nossos estudos sobre as 7 igrejas da Ásia, nós vamos começar hoje a 4ª carta, cuja carta foi dirigida à igreja em Tiatira. Tiatira, uma cidade próspera, onde havia indústrias que trabalhava com o bronze, também a tecelagem, enfim, uma cidade industrial. E é interessante, é muito linda a identificação do autor nesta carta. Todas as cartas, Jesus se identifica como usando um atributo, mas nesta carta é um atributo muito bonito, admirável e questionável também. Foi questionado desde o princípio. Note que ele começa assim: ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como bronze polido. Aleluia! Que lindo! Mas não só beleza e sinal de poderio ou de poder, mas o fato de ele ter se declarado Filho de Deus. Você sabe que é comum nós ouvirmos das pessoas, afinal, todos são filhos de Deus. Não, no sentido que aqui está dizendo, existe apenas um Filho de Deus, o Senhor Jesus, porque que ele é o único Filho de Deus. Note, ele é chamado de primogênito, ele é chamado de unigênito. Unigênito quer dizer o único gerado diretamente por Deus. Lembre que quando o anjo deu o anúncio à Virgem Maria do nascimento de Jesus, ela, admirada,
questionou: como pode ser isto? Eu sou virgem, eu nunca tive relação com homem algum. Ah, mas Gabriel, aquele anjo que levava os avisos especiais de Deus, disse para ela: o Espírito Santo te envolverá com o seu poder, na sua sombra. Por isso, o ente santo que vai nascer de ti será chamado Santo Filho de Deus. Aleluia! Eu poderia parar aqui e tudo já estaria explicado, mas vamos ao fato do batismo de Jesus. Lembre que, na hora, ao sair das águas do Jordão, o céu se abriu e foi visto em forma corpórea, como se fosse uma pomba. E o Espírito Santo, que é o próprio Deus, veio sobre ele. E a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, declarou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! Então, o primeiro a descrever Jesus como Filho de Deus foi o próprio Deus. Lamentavelmente, o seu próprio povo questionava, nunca aceitou. Os judeus nunca aceitaram que Jesus fosse o Filho de Deus, gerado pelo próprio Deus. Mas eu cito ainda mais uma declaração de Deus com respeito à geração de Jesus, à filiação de Jesus. Mateus capítulo 17, verso 5, lá no Monte da Transfiguração, quando aqueles milagres aconteceram ali, milagres que não vou detalhar por questão óbvia. A verdade é que tudo terminou Deus dizendo novamente: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. Notem, 2 testemunhos de Deus. E, lamentável, no dia do seu julgamento, no dia em que ele estava diante de Pilatos, o próprio povo dele acusou-o de blasfêmia. Blasfêmia por quê? Porque ele se declarou Filho de Deus. Que pena! Mas eles não tinham a revelação. Por isso, não admitiam. Achava
que Jesus era um embusteiro, um homem qualquer, mas aí está ele se dirigindo à igreja em Tiatira e se autodeclarando. Isto diz, o Filho de Deus. Isso é lindo demais. Isto diz, o Filho de Deus. Olhe bem na sua Bíblia e você verá que Filho de Deus aí está com o F maiúsculo. Filho no sentido próprio, no sentido divino. Isto diz o Filho de Deus. Ele começa dizendo que esta carta que será escrita é carta que, apesar de João estar escrevendo, ele era o autor. Ele foi o autor. Bem, este vídeo é apenas o começo. E que começo! O autor se declarando Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. E o próprio Deus, na forma humana, primogênito, unigênito, aquele que disse para João, não temas, eu sou o primeiro e o último, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves do Hades. Aleluia! E da morte, duas chaves, isto é, poder total. Aleluias a ti, Jesus. Nós te invocamos em nossas orações, porque a gente aprendeu contigo mesmo que tudo que nós fôssemos pedir era em teu nome. E o apóstolo Paulo ainda disse, tudo que vocês forem fazer, seja por palavra, seja por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, por ele dando glórias, dando graças ao Deus Pai. Amém e amém.